Observe que eu comi o pastel sem molhar no espelho, então você vai ter que aceitar esse batom borrado até o final desse vídeo. Se você acabou de chegar nesse canal, meu nome é Jana Viscardi, sou eu mesma, a dona e proprietária desse modestíssimo espaço. Sejam todos, todas e todos muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes. Você pode me encontrar nas diferentes redes sociais, pode apoiar a produção de conteúdo desse canal lá no apoia-se/Jana Viscardi e pode, como sempre, compartilhar esse vídeo com outras pessoas que porventura ainda não conhecem o que eu faço por aqui. E veja, nós estamos chegando naquele momento, que é o momento das propagandas eleitorais. A gente está em ano eleitoral e a gente entra nessa fase em que os políticos querem mostrar pra você que eles são como você. E algumas das coisas que os políticos fazem pra dizer que eles são muito parecidos com aquilo que eu e você somos, são grandes clichês. Aí neste vídeo, pra gente começar essa etapa de vídeos que relacionam linguagem, política e atualidades, eu decidi trazer pra vocês os grandes clichês dos políticos brasileiros. E esses clichês são vários, eu escolhi aqui 6, e você, claro, como sempre, pode deixar aqui embaixo outros que porventura eu tenha esquecido de trazer pra cá. Quem sabe a gente não faz uma versão 2 desse vídeo. E pois muito que bem, né, gente? Pra gente começar a pensar o que é essa representação política, o que são esses clichês da representação política, eu acho que o primeiro ponto a gente não pode esquecer. Pra ser político, tem que ser homem. Meu amor, ser mulher não vai pra frente. E eu tenho até dados pra te mostrar isso. Bom, primeiro, no nível maior, digamos assim, você não pode esquecer que a Dilma Rousseff foi a única presidenta mulher deste país. Já são 38 presidentes, contando com o que atualmente está lá. Veja, de 38, apenas uma. Faça aí essa porcentagem. Que caos, não é mesmo? Então, veja, o clichêzão é: bota um homem lá pra fazer o trabalho, porque é isso. Mas você pode pensar comigo: ah, mas isso é o presidente, é o cargo máximo, as pessoas não estão acostumadas. Não. Quando você vai olhar lá, por exemplo, na agência do Senado, eles têm uma série de reportagens falando sobre as estatísticas do Senado e também as estatísticas da Câmara, fica claro pra gente que... Fica claro pra gente que é em todo lugar que é assim. E eu vou dar apenas mais 2 exemplos. O caso do Senado, em que 20 estados brasileiros não elegeram nenhuma mulher como senadora, devo dizer. E em alguns desses estados, e eu tô falando de 2018, a gente não teve nenhuma candidata tentando. Ou seja, o bicho tá pegando. E não é de hoje, né? Desde sempre. As 7 senadoras que foram eleitas, elas representam 13% dos senadores. 13% dos senadores. Então veja que isso é uma marca desse espaço, né? Bastante masculinizado. E aí aqui, gente, fazendo uma pausa, eu tô falando desse lugar da cisgeneridade, tá? Tô, inevitavelmente. Infelizmente. É isso. Majoritariamente, né? É isso. Eu decidi comer o pastel pra começar o vídeo, pra fazer uma graça, e agora eu tô cheia de massa de pastel na boca. Mas tá bom. Na Câmara, entre os 513 deputados federais eleitos, só tem 77 mulheres, de 500 pessoas. Mais de 500 pessoas. Você tem 77 mulheres. Então observe que o clichêzão é o quê? É homem na política nacional. Mas esse é o único clichê? Essa é a única característica? Não. Um segundo clichê, que também poderia ter vindo em primeiro lugar. Veja, essas coisas estão caminhando juntas. É que não basta ser homem. Você tem que ser o quê? Eu te dou 5 segundos pra você pensar. Isso mesmo, tem que ser branco. E veja só, aqui a gente tem uma estatística parecida, porque o único presidente negro brasileiro foi Nilo Peçanha. Mas Nilo Peçanha, além de tudo, tem uma coisa: ele era o vice. Mas quando Afonso Pena morreu, ele, claro, como vice, foi lá e tomou este lugar, e nele ficou por um pouco mais de um ano. Único presidente negro em 38 presidentes
que vem passando aí pelo Brasilzão, por este cargo do Brasilzão. E aí, de novo, você pode achar, né, que, não, mas é só na presidência. E é evidente que não. Eu trago de novo para você estatísticas que no Senado, de novo, atual, o que a gente tem? Apenas 4 senadores que são autodeclarados negros dos 81 senadores, ou seja, 5%. Na Câmara dos Deputados, a gente tem 125 deputados que se autodeclararam negros, o que corresponderia aí a 24,3% do total. Ou seja, 75% da casa é o que é branca. Tá aí de novo, mais um clichêzão. Padrão, né? É o padrãozão, é isso aí. Mas essas são os únicos clichês, e aqui eu tô, né, dando uma cutucadinha em você, trazendo esses elementos como clichês. Porque isso é o mais do mesmo, toda hora é essa mesma gente, desse mesmo jeito, essas mesmas características. Aí já faço uma pausa. Basta ser mulher para que haja uma representatividade de pensamento é evidente que não, já sabemos disso, haja vista a estatística recente que vai discutir a questão dos direitos reprodutivos e vai se falar de aborto, um número muito grande de mulheres dizendo que era contra o aborto, representando as mulheres desse país. E a gente tá falando de direito reprodutivo, sabe? E tem gente que diz assim, não é o momento de falar disso. Mas quando que é o momento? Nunca é. Mas enfim, o assunto aqui não é esse, tá? Não é esse. Mas é pensar como é que a gente articula essa representatividade para além desse lugar de, mas é uma mulher. Não, tem que ser uma mulher que tá na luta pelos direitos das mulheres em geral. Não é essa coisa só que eu vou até usar a metáfora, uma maquiagenzinha, sabe? Tô aqui olhando pra vocês mulheres, mas aí tudo que é pauta feminina caga na cabeça das mulheres. Não dá, né, gente? Não dá. Tem que ser alguém que tá antenada nas pautas. Um outro clichê fundamental da construção dessa identidade do político, nesse lugar de eu estou com você, somos praticamente a mesma coisa. É o pastel. O pastel, né, gente? Tem que ter. A pessoa vai comer um pastelzinho na feira e aí é um momento em que nós somos brindados com essa maravilha que são os fotógrafos acompanhando esses políticos comendo o clássico do pastel. Porque, veja, as caras são as melhores. Porque, vamos pensar, você está construindo a sua imagem, a sua persona, passa por elementos de linguagem e passa por que é multifacetada, digamos assim. Só que veja, você nunca vai numa feira na vida, mas nessa hora você tem que ir na feira e você tem que comer um pastel para mostrar que você se consolida naquele lugar de gente do povo. Tá na cara quando você vê que a pessoa nunca comeu um pastel na vida, nunca foi numa feira, não sabe o que é botar um moinho de repolho em cima, assim, ó, do recheinho, sabe aquela coisa boa? Comer ali com caldinho de cana. A pessoa nunca viu isso, mas ela tá elaborando essa imagem. E quando a gente fala sobre isso, é importante a gente pensar que é muito além de isso é uma coisa que eu vivo. Não, isso é uma coisa que eu quero mostrar que eu supostamente vivo. Ou que me aproxima desse outro, me conecta com esse outro. Não importa se eu vivo aquilo ou não. É a construção de uma persona, de uma imagem, né, gente? Isso é fundamental. Mas não é só o pastel, né? Tem a média na padaria. Também é muito comum. E aí eu tô sempre pensando aqui, gente, em políticos do nível nacionalzão, sei lá, candidato a presidente, ou então estadual, governador. Você pode encontrar isso também em outros níveis, e aí você pode deixar outras características que são comuns, por exemplo, na sua região, onde você mora, o que fazem, que tipo de apelo para a imagem é feita pelos políticos aí que você conhece da sua região. Para além do pastel, a gente tem o quê? Tem um cafezinho, é uma média, né? E a média, ela não tá de qualquer jeito. Ela tá num copinho, que é esse aqui, ó. Não é outro, é o copinho da casa do brasileiro. Aí o cara vai segurar a média, ele faz até assim, ó. Cada careta que a gente vê também. E aí nisso eu vou querer de novo louvar aqui as pessoas que estão lá fotografando esses momentos e fazendo com que a gente tenha imagens gloriosas do que é a vida na política. A pessoa nunca entrou numa padaria, nunca viu esse copo. Na casa dela, na casa da pessoa, não tem esse copo, mas ela tá lá. E aí de novo, tá, gente? A gente tem diferentes políticos, tá? Em que essa imagem pode estar mais próxima ou mais distante. Então, de novo, a construção de uma imagem e aqueles em que
imagem, essa elaboração cola mais, em outros cola menos. Eu acho que um caso muito clássico era o caso do Dória, né? Que fez essas imagens todas e... Enfim, a imagem fala por si, não é mesmo? Mas é claro que todos eles têm imagens maravilhosas dessa comilança, dessa bebelança aí de média em padaria. Mas não é só isso. A gente não pode se esquecer que todos os políticos, eles passeiam no meio das pessoas. E aí tem aquela musiquinha bordão de fundo rolando, aquela coisa, tal. E aí pega aqui, pega ali, dá uma mão. E aí o que acontece no meio do caminho? Uma criança, do nada, do nadão, como diria João Seu Pimenta, amo, do nada, do nadão, surge uma criança num braço desse político. E é claro que eu tô usando o masculino aqui, gente, porque a gente falou lá atrás, a estatística é pra eles mesmo, né? Surge essa criança do nada, jogada no braço, aí abraça. E mais uma vez, essa imagem cola mais ou cola menos, a depender do que é o político. E aí, eu caso com essa coisa da foto no meio das pessoas. Um outro clichê crucial para os políticos que se candidatam à presidência, porque eu acho que há imagens que que vai se tentar colar a um grupo de candidatos e políticos e não a outros. Então, por exemplo, neste caso, é o chapéu de couro, que seria esse lugar do Nordeste. E aqui, veja, viu, gente, vocês vão me perdoando, eu tô usando o Nordeste porque é um pouco como as campanhas vão construindo isso. Não é que todo mundo no Nordeste usa o chapéuzinho de couro, tá combinado? Então é essa coisa um pouco do sertão. Vai pro sertão, bota um chapéuzinho de couro. E aí sobe em cima de uma mula, de um jegue. É impressionante como os candidatos à presidência gostam de fazer uso desse recurso. Você vê nitidamente que a pessoa tá desconfortável em cima daquele jegue, usando aquele negócio na cabeça, mas as pessoas não param de fazer isso. É muito curiosa essa lógica. Eu não sei o quanto a campanha que passa a ser feita pelas redes sociais, o quanto isso continua sendo uma referência. E eu acho muito interessante pensar essas mudanças, e aqui é só um parênteses mesmo. Mas, ô maravilha! Gente, que maravilha que é pensar essa coisa do chapeuzinho de couro e do jegue, sei lá. Ah, glórias. Dai glórias de novo às pessoas que fotografam esses momentos. E aí, por último, mas não menos importante, um outro clichê. Eu não sei se é um clichê, mas uma característica que é importante, ou que ainda é importante, não se sabe até quando, mas é também um clichê. É essa música, essa musiquinha que cola na cabeça da gente. E que todos os políticos vão tentar encampar uma musiquinha, um bordão, um slogan. Do Maluf, por exemplo, é o Rouba Mais Faz. Mentira, gente, não é o bordão que ele propôs, tá? Não é isso que ele propôs. Mas é o que ficou, é o Rouba Mais Faz. Acho que tinha uma coisa que, olha lá, é do Maluf, é o Maluf que fez. Tinha uma coisa assim, que ele fez trocentas obras, né? Não sei. Ai, ai. Enfim, mas tem uma musiquinha que me chama muita atenção, que não é só um slogan, é também uma musiquinha, que é a do Afife. Veja, isso já mostra um pouco a coisa da idade, né? Talvez você aí, na faixa dos 18, 20 anos, evidente, não vai lembrar disso. E o Afife já morreu? Vamos descobrir? Não morreu. Mas olha, trabalhou com o Paulo Guedes. E olha só que interessante, não morreu, tá vivo, né, gente? Ele também já trabalhou com o Maluf. Que maravilha, né? Mas tá bom, a gente não tá aqui pra falar da carreira, né, do Afife, mas pra lembrar dessa musiquinha. Dois patinhos na lagoa, vote Afife 22. De novo, talvez você lembre de outra, você pode trazer aqui embaixo. Vou dar esse exemplo, gente, mas só como curiosidade, porque é uma também que pegou, que é a coisa do Lula lá. Brilha uma estrela, Lula, que é usada há muito tempo, né? Porque é uma figura que tá na política também há muito tempo e tinha essa coisa do sem medo de ser feliz, que era pra tentar quebrar o medo que as pessoas tinham desse candidato à esquerda, blá 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 blá, lá nos idos dos anos 80. Então tem essa coisa do sem medo de ser feliz, que foi inclusive resgatada numa pré-campanha aí, na declaração de que se candidataria, aparece esse sem medo de ser feliz, e a coisa do Lula lá brilha uma estrela. Isso também é muito antigo. De cabeça, são os dois que eu lembro, do Afife e essa do Lula.
Porque justamente são muito antigas. Ah, não, mentira, lembrei de outra. Eu já tinha até colocado no roteiro e já tinha esquecido, porque eu nem sempre sigo o meu próprio roteiro. Tiririca, pior que tá, não fica. É um slogan que marca muito as campanhas do Tiririca, que tá lá também já há algum tempo. Me diga se você lembra de outras. E em diferentes níveis, né? Não só de presidência, mas de governador. Então veja que eu escolhi chamar de clichê, porque essas características parecem estar sempre presentes, ou muitas vezes presentes. As primeiras delas são mesmo uma cutucada pra gente pensar quem é que a gente tá trazendo para esses espaços, não só a presidência. Quem são essas figuras que a gente considera para trazer para esses espaços? E as demais, veja, são características que a gente vê mesmo muito na tentativa de construção de uma imagem, na consolidação de uma persona. E o slogan também é parte disso, porque procura, com pouquíssimas palavras, chamar a sua atenção para aquilo que é aquela candidatura. Eu acho que o Tiririca, pior que tá, não fica, é um exemplo disso e que foi sendo reutilizado ao longo do tempo, e isso é muito curioso, porque pior do que tava, ficou, continua ficando. Mas em ano de eleição, não é só na eleição, mas também na eleição a gente tem a chance de repensar essas figuras em quem a gente votou. Então, e vota. Então, este é o começo de um conjunto de conteúdos, gente, sobre eleições. A gente vai falar de bastante coisa aqui. Eu espero que você tenha bons tempos junto comigo, a gente falando das diferentes candidaturas, de pensar a relação entre linguagem e política. Tem vários estudos que falam sobre essa relação e a gente pode trazer isso aqui. Então, eu encerro aqui este primeiro vídeo, né? Esse vídeo que começa essa jornada para a gente falar de política. Você pode sugerir temas relacionados à questão da linguagem, de linguagem e política. E você pode, claro, se tiver interesse, se inscrever no meu curso, em que a gente vai falar sobre as relações entre linguagem e política. O link tá aqui embaixo, fica à vontade para se inscrever, vai ser um prazer ter você comigo. Então, a gente se vê muito em breve com mais um vídeo sobre esse tema. Não esquece de deixar seu like, de apoiar a produção de conteúdo desse canal lá no apoia-se/Jana Viscardi e de deixar sugestões de tema sobre os diferentes candidatos. Quais as relações entre linguagem e política dessas diferentes candidaturas que você acha que eu poderia abordar? Então é isso. Um abração para todo mundo e tchau, tchau.